esperava que eu fosse gostar tanto assim dessa história. Foi uma pura decepção esse livro. Eu falei, nossa, era isso? Book tag dos 50%. Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como já dá pra ver, né, como eu já falei pra vocês antes e dá pra ver aqui no título, é a book tag dos 50%, ou seja, eu vou responder perguntas relativas ao primeiro semestre de 2024. E eu sei que eu tô um pouquinho atrasada nessa tag, né, mas é como vocês sabem, estava levemente ocupada com a faculdade, meio tentando as ideias, porque, né, a faculdade tira um pouquinho da sanidade que já me restava, né, que era um pouquinho só. Agora, praticamente, né, nula, assim, no fundo do poço, mas enfim. Então, né, demorei um pouquinho pra trazer a tag pra vocês, mas está aqui, né? Podem acalmar os coraçõezinhos de vocês que eu vou fazer essa tag hoje. E antes de eu responder as perguntinhas da tag, não esqueçam de deixar o seu like aqui no início do vídeo, porque é muito importante e ajuda muito o canal. Também se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo for vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali que é uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim. E você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui também. Respondendo aqui a primeira pergunta da tag, né, eu vou ter que ler, porque vocês sabem, eu tenho uma memória curta, então não vou me lembrar muito bem. Mas a primeira pergunta é, o melhor livro que eu li até agora? E eu vou dizer assim pra vocês que até esse exato momento, eu não tive nenhuma leitura que fosse tipo assim, nossa senhora, essa leitura, meu, mudou meu mundo, assim, destruiu minha cabeça, né, fez loucuras com o meu cérebro. Não tive nenhuma leitura assim por enquanto. Mas eu já tive algumas leituras que eu gostei bastante. E uma dessas foi o e-book que eu li, que é Prazer ou Negócios, que eu peguei no Kindle Unlimited e estava, né, eu consegui pegar a promoção do Kindle, que de vez em quando aparece nessas promoções, eu consegui pegar e eu tava com vontade de ler esse livro, então li, gostei bastante da história. Ela conta a história de uma ghostwriter com um ator famoso, assim, de uma série de lobisomens e tudo mais, né, tipo, ele já passou bastante desse tempo dessa série, e aí ela vai começar a escrever o livro pra ele e tudo mais, e é uma história bem interessante, eu gostei bastante do livro. E foi, até o momento, acho que foi talvez minha leitura favorita. Não dei 5 estrelas pro livro, mas ele foi um 4, 4,5, então acho que foi a melhor leitura, não sei. A próxima pergunta é a melhor continuação que eu li. E tiveram algumas continuações que eu gostei bastante, tipo, algumas mesmo, mas aqui, ultimamente, né, que foi uma das mais recentes que eu li e que eu gostei bastante, é Um Amor Conveniente, tem que ler certinho o nome, né? Um Amor Conveniente, que é a continuação de Um Casamento Conveniente, que é uma história, né, um romance de época, e ele narra a história de outros personagens. Então a gente vai conhecer personagens novos nesse livro, e foi uma leitura muito interessante, eu gostei bastante desse livro. Tive algumas marcações, que eu não sei se vocês estão enxergando, mas enfim. E foi uma leitura bem satisfatória. A terceira pergunta é, algum lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas quero muito ler? E esse livro que eu ainda não li, né, então eu não tenho ele físico aqui, provavelmente eu vou ler em e-book, porque eu quase derrubei meu tablet, enfim, porque, né, enfim, livro caro. Mas o livro é Noiva, que é um livro da Ali Hazelwood. Eu ainda não li nenhum livro da autora, mas esse livro tem histórias com vampiros e tudo mais. Eu gosto de livros nessa temática, assim, um pouco fantasia, né, um romance com um pouco de fantasia, porque se não me engano ele é um romance. Então, assim, quero muito ler, mas ainda não tive a oportunidade. A próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E eu vou dizer pra vocês que eu não sou uma pessoa que fica acompanhando muitos lançamentos, tipo assim, meu Deus, esse livro vai lançar agora e eu preciso ler ele. Eu não sou esse tipo de leitora. Então assim, essa pergunta eu vou dar uma roubadinha e eu vou jogar pra vocês. Qual é o livro, né, que vocês mais estão aguardando pra esse segundo semestre agora? Tipo, qual é o lançamento que vocês mais estão esperando? Porque eu não tenho nenhum lançamento, mas vai que vocês dizem algum lançamento que parece ser muito interessante e aí eu vou querer ler e a gente pode ler juntos, talvez. A próxima pergunta é o livro que mais me decepcionou até agora. E esse, na verdade, eu poderia colocar alguns livros, porque tiveram alguns livros que me decepcionaram, né, tipo, até esse momento. Mas um do que eu tava mais esperando pra ler, eu falei, meu, tô muito animada pra essa leitura. E aí quando eu li, eu falei, nossa, era isso? É um livro que eu comprei do Clube Intrínsecos, né, que obviamente não existe mais, mas, né, eu comprei daquelas caixinhas que sobraram. E o livro é Na Estrada com o Ex, assim, né, ele não tem a capa aqui pra vocês verem, mas é porque esse é o estilo do Clube Intrínsecos. E assim, eu queria muito, muito ler esse livro, tipo assim, eu tava muito animada pra essa leitura. E aí quando eu li, eu falei, meu, que livro chato. Tipo assim, porque ele fica intercalando entre o passado e o presente. Só que chegou um determinado momento, e assim, eu vou falar um negócio. Eu gosto do livro quando ele intercala entre o passado e o presente.
Só que chegou um determinado momento na história que eu já não aguentava mais. Eu só queria que acontecesse a parte da viagem deles. Porque os personagens no passado estavam muito chatos, a história não tava sendo legal, tava sendo meio repetitivo. Então, assim, foi uma pura decepção esse livro. A próxima pergunta é o livro que mais me surpreendeu. E assim, tiveram alguns livros que me surpreenderam, né? Que foram leituras que eu falei, nossa, que livro interessante. E um desses é Pôr do Sol no Central Park. Que assim, ele é um livro que me surpreendeu bastante, foi uma leitura muito interessante, eu gostei bastante dessa saga inteira desse livro, na verdade, mas esse aqui me surpreendeu bastante. Eu gostei muito, eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim dessa história, mas foi uma leitura que me surpreendeu um bocado. Dando um breve contexto sobre essa história, ele é um Friends to Lovers, que tem a nossa personagem principal aqui, que é a Frank, né, que a gente já conhece ela no primeiro livro, e ela é uma personagem peculiar, podemos assim dizer. Não vou falar muito sobre ela, mas é uma personagem um pouco diferente, então assim, é um romance fofo esse aqui. A próxima pergunta é o meu novo crush literário favorito. E assim, o meu crush literário mais recente, eu tive alguns. Na verdade, pra ser bem sincera e bem honesta, eu tive alguns. Tipo, o personagem principal do livro Prazer ou Negócios. E um outro personagem que me deixou bastante intrigada é o personagem, né, masculino principal do livro De Olho em Você. Que ele é um bombeiro, assim, ele é todo um personagem muito interessante, assim. Eu gostei bastante desse personagem. Podemos dizer que ele é um dos meus crushes literários atualmente. Porque quem já leu esse livro vai entender o porquê que eu gostei tanto, né, do Scott, que é o nosso protagonista aqui, masculino. E assim, ele é um dos meus novos crushes literários. Fora o personagem de Prazer ou Negócios. A próxima pergunta é novo autor favorito. E eu tive alguns autores que eu gostei bastante nesse primeiro semestre, assim, tipo, como eu falei, eu não tive nenhuma leitura incrível, assim, que eu falasse, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Mas eu tive alguns autores que eu nunca tinha lido e que eu gostei bastante da escrita. E um desses autores é a Sarah Morgan, né, que eu vou mostrar esse livro aqui porque fica mais fácil de demonstrar pra vocês. Mas é autora de Para Nova York com Amor. Eu acho que eu falei certo o nome da série. Falei certo o nome da série. Que ela é autora dessa série e, assim, eu já li Amor em Manhattan, Pôr do Sol no Central Park e Milagre na Quinta Avenida, né, que são os 3 primeiros livros dessa série. E eu gostei muito da escrita da autora, tipo assim, uma escrita muito fluida, muito... Eu fiquei muito envolvida, assim, com a história, então eu posso dizer que ela tá se tornando uma das minhas autoras favoritas. Não são livros, assim, revolucionários, que, nossa, meu Deus, ela revolucionou a escrita literária do universo. Não, são livrinhos, água com açúcar, aquela receitinha de bolo que é básica, sabe aquele tipo, aquele bolinho que você come de areia, bolinho de areia normal? É aquela receitinha básica, mas que dá certo. Então, assim, essa autora, ela consegue escrever uma receita simples e faz dar certo. A próxima pergunta é, qual o livro mais bonito que você comprou ou ganhou? Eu não comprei tantos livros esse ano ainda, o que, na verdade, é um milagre, né, porque eu compro bastante livro. Mas eu ganhei alguns livros de presente de aniversário, né, eu ganhei alguns livros, na verdade, muitos livros dos meus pais de presente de aniversário. E também ganhei alguns de umas amigas minhas. E um dos livros que eu ganhei, que eu tava querendo fazia muito tempo, e que eu gosto bastante da capa, é A Rebelde no Deserto. Do deserto, não no deserto. A Rebelde do Deserto, que eu acho que é uma capa muito bonita. Ela tem todo esse efeito, tipo assim, que ela brilha, como dá pra ver, né? Tá refletindo a luz da ring light. Então, assim, eu acho essa capa muito bonita. Eu gosto muito do efeito do livro, porque ele tem tanto na frente quanto atrás. A lateral dele também é toda em dourado. E eu acho uma capa muito bonita e eu gostei bastante, assim, dela. Preciso ler esse livro, inclusive, ainda quero ler esse ano. Mas eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu ganhei. A próxima pergunta é um livro que me fez chorar muito nesse primeiro semestre. E assim, eu não tive nenhuma leitura que eu olhasse e falasse, meu Deus do céu, eu chorei tanto. Não. Eu não tive nenhuma leitura muito emocionante porque eu acho que eu não foquei muito em livros tristes esse início desse ano. Mas um livro, assim, que eu posso dizer que eu derramei algumas lágrimas por conta do contexto da história foi Night Falls, que é o último livro, né, da saga Devil's Night, né, que conta a história principal, né, porque tem os spin-offs, mas o livro que segue a ordem principal da história é Night Falls, que é o último. E assim, eu derramei algumas lágrimas, mas por conta do contexto da história, mas não foi que, tipo assim, nossa, eu chorei porque eu me emocionei muito com os 4 cavaleiros. Não, porque é meio difícil, né? Mas foi um livro que eu derramei algumas lágrimas, mas também, tipo,
foram 3, se desse pra contar assim, que não foi uma história, nossa, que história triste, mas é porque eu não tive nenhum livro muito triste esse ano, sabe? A próxima pergunta é: qual livro você quer ler até o final do ano? E assim, como eu falei pra vocês, eu ganhei alguns livros de presente de aniversário, né? Então eu poderia roubar um pouquinho nessa pergunta. Mas eu vou falar 2. Um tá na minha estante, mas eu não peguei ele, porque eu decidi falar 2 agora. Mas eu vou falar quais são. O primeiro que eu não peguei, porque, né, tá ali na minha estante, é o último lançamento do Rafael Montes, que eu não vou lembrar exatamente agora o nome, eu tenho que olhar o livro pra lembrar. Mas é o último lançamento do Rafael. E o outro que eu quero ler, e que agora eu peguei ele aqui, é um romance, e é bem curtinho, então acho que dá tempo de ler esse ano. Óbvio, dá tempo de ler esse ano. Mas enfim, que eu quero ler, né? Ainda em agosto não, mas em setembro. É Um Feitiço... Não, Feitiço de Amor. Gente, hoje eu tô péssima pra ler o nome de livro, mas enfim, vocês, né... Passam um paninho, né, pra mim, porque a faculdade tá acabando comigo. Mas é Um Feitiço de Amor, que eu quero muito ler. Inclusive, esse também poderia ser um livro com capa muito bonita, porque eu gosto muito da capa desse livro. Eu acho ela bem bonitinha, assim, acho uma capa fofa. E eu quero ler esse livro ainda antes do ano acabar. Então, essa é a minha resposta. E a última pergunta, né, fechando com chave de ouro, podemos assim dizer, é: quantos livros eu li até o momento? E eu vou dizer pra vocês que eu não li muitos livros esse ano, mas como eu falei, eu iniciei uma faculdade, então isso tomou um bocado de tempo, né, do meu tempo livre, né, que eu tinha bastante tempo livre, agora eu não tenho tanto, a maior parte do meu tempo eu tô estudando pra anatomia, mas enfim. Mas, respondendo, né, a pergunta de R$1 milhão, eu li aproximadamente, eu não tenho certeza se foram exatos, né, tipo esse número de livros, mas foram 21 livros que eu li até agora, né, se vocês quiserem saber quais foram todos eles, tem vídeos de eu mostrando as minhas leituras, né, de cada mês, e tem lá no meu Scooby, que vai estar no link aqui na descrição do vídeo, né, caso vocês queiram saber exatamente qual livro que eu li, que nota eu dei pra cada livro, as resenhas que eu escrevi sobre eles, mas enfim. Não foram muitos livros, mas eu acho que foram, tirando algumas exceções, né, algumas raras exceções, foram leituras boas, não foram leituras extraordinárias que, né, tipo, uau, mas foram leituras muito interessantes. E assim, né, como eu sempre falo pra vocês, não importa a quantidade de livro, desde que você se divirta lendo, não importa se você lê um livro por ano, lê um livro por mês, leva 6 meses pra terminar uma leitura, não tem problema, tipo assim, o que importa é você estar se divertindo. Se você tá se divertindo, é isso que importa. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado da tag, e me desculpem por ter demorado um pouquinho pra trazer ela, mas finalmente trouxe essa tag, né, de 50%. E antes de você sair daqui do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se vocês ainda não tiverem inscrito, porque assim, né, se já viu o vídeo todo e ainda não se inscreveu no canal, por favor, né, se inscreve no canal, não custa nada pra você e me ajuda pra cacete. Então assim, por favor, se inscreve rapidinho, só uma clicadinha no botãozinho, não vai fazer nem dor em você. Mas enfim, brincadeiras à parte, espero muito que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. E é isso, um beijo no coração de vocês. Tchau!